Olá, eu sou Hamilton Nogueira. A gente dá início agora a mais uma edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Nosso tema para a conversa hoje é violência policial. Quem nos ajuda na construção desse conhecimento é Cícero Roberto. O Cícero é advogado, ex-soldado da PM, onde ele atuou por 16 anos, é especialista em direito penal militar e professor de pós-graduação, a quem eu dou as boas-vindas. Cícero, muito obrigado por estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto delicado, necessário para o Brasil, um momento de conflagração, de muita luta política, enfim, a polícia é uma instituição que media esses confrontos e precisa estar muito equilibrada. Então, agradeço demais que você esteja aqui. Eu queria começar perguntando sobre violência policial que você estuda, se é do ponto de vista de quem promove a violência ou do ponto de vista de quem sofre, né? Prazer recebê-lo. Bom dia, Milton. O prazer é nosso. Obrigado pela participação, pela oportunidade de estarmos na casa debatendo esse assunto que de veras é importante para a nossa sociedade. Esse assunto, Hamilton, se pode tratar de dois viés. A violência policial, ela atinge as duas camadas, tanto quem está lá na ponta representando o braço armado do Estado, como quem sofre a violência. Sim, mas então, na sua abordagem de estudo, você olha para os dois fatores, Isso. Até porque eles se conectam. Exato. Mas você parte de quê? Parte de teoria, você parte de vivência, de onde é que você parte para essas abordagens? Eu posso lhe dizer que sou um vivenciador, como você bem frisou na abertura do programa. Eu passei 16 anos na Polícia Militar, como soldado, pedi exoneração para o exercício da advocacia em 2014 e de lá para cá estamos construindo essa história na advocacia. Eu costumo dizer que a Polícia Militar, ela tem que funcionar quando os demais organismos da sociedade, do Estado, não funcionam. É possível que você vá buscar um atendimento médico e você não consiga um atendimento médico e a vida vai continuar para você e vai continuar para o médico que não te atendeu. É possível que você busque a educação na rede do Estado e você não consiga e a vida vai continuar para você e para o professor que te negou a educação. Mas no momento em que você precisa do atendimento policial, ele tem que ser instantâneo, ele tem que ser laborativo, ele tem que ser de resultado, sob pena de ofensa a vários ditames da legislação e sob subversividade do policial que está na ponta. Então ele sofre também quando os demais mecanismos não funcionam, porque daí o padre, o filósofo, o pastor, o professor, o pai, a mãe não desempenham o seu papel social e o policial tem que resolver aquela problemática toda de uma forma sistêmica. Como foi que surgiu esse seu interesse? Esse meu interesse já vem quando eu fazia parte da corporação. Eu me perguntava o porquê da Polícia Militar, da Polícia em geral, Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos de segurança serem tão cobrados por resultado quando o próprio Estado, na sua ineficiência, não proporcionava as possibilidades, não dava a garantia de que você exercesse de forma plena a sua atividade. Cícero, você me disse que entrou aos 18 anos para a corporação. Isso. Aos 18 anos, por melhor que seja uma formação, o jovem, sei que já tem condições jurídicas e isso é indiscutível, mas estou falando do ponto de vista do equilíbrio, da maturidade, da estrada, do repertório de vivência. Então, repito a pergunta, aos 18 anos, por mais que a formação acadêmica seja eficaz, o jovem tem condição de botar um revólver na cintura e ir para as ruas? O que nos falta a nível de preparo é o psicológico. Eu lhe digo que com 18 anos eu recebi instruções da valia constitucional, da atuação do poder do Estado como limitador de direitos, do agente público enquanto na ponta, mas nos faltava o preparo psicológico, porque nos preparavam para esse teatro operacional, mas não nos ensinava como essa sociedade iria nos receber. Então, sempre quando o jovem formado vai para a rua, vai vivenciar aquilo que ele aprendeu na academia, ele toma um choque. Porque se quer uma polícia preparada, mas não se prepara uma sociedade para a polícia. Onde é que está aí o problema maior? Está nas pessoas esperarem demais
Onde é que está essa diferença, esse choque, efetivamente? Eu acredito que, como vivenciador, sempre a longo prazo é a educação. Educação do público para Do com o policial? público para com o policial. Da educação, de modo geral. Um fato é um policial ir atender uma ocorrência na área nobre e outro é ele ir atender uma ocorrência na área mais periférica. O que eu posso lhe dizer de vivência mais? Cada grupo social possui a sua subcultura. Sim. Então, quando o policial vai atender uma ocorrência na região periférica, ele tem uma subcultura. Sim. Ali ele é preparado erroneamente para demonstrar que existe um inimigo, em que algumas situações, né, permissivas em lei, ele deva neutralizar. Já no ambiente mais social, no ambiente de maior empoderamento econômico, o policial já atua de uma forma, acredito que o subconsciente já o trabalha, porque ali ele vai encontrar pessoas de conhecimento mais mediano, mais esclarecedoras, mais participativas a conhecer autoridades. Então ele tem uma limitação mais legalista. Um delegado de polícia uma vez me disse que a população não espera um delegado enquanto homem da lei, espera ele usou um termo, um xerife. Então, esse jovem, eu estou me referindo ainda ao Sim. jovem de 18 anos que bota um revólver na cintura. A época que você fez, tem mais de 20 anos a sua formação. 1998. Eu acredito que tenha mudado muito a formação até hoje, né? Muito. E tenha melhorado, pelo menos Melhorou. é o que eu suponho. Esse jovem que botava um revólver na cintura, as pessoas esperavam, quando faziam uma denúncia, esperavam que esse jovem fosse fazer o quê? Fosse atirar, fosse prender, fosse ser violento? Esperavam o quê desse profissional? Qual é o problema que nós temos hoje, partindo da premissa dessa sua investigação? A Polícia Militar tem uma atribuição constitucional. Ela é uma polícia ostensiva e preventiva. Enquanto a Polícia Civil, ela tem a natureza investigativa. Como polícia judiciária. À época, eu me recordo bem, a Polícia Militar, ela era muito bem, ou melhor respeitada, ou temida. Então, você está me dizendo que em 98... Era diferente. Era mais respeitada do que hoje. Do que hoje. Eu vou lhe dizer o porquê. Era menos treinada, menos capacitada. Menos capacitada e muito menos, porque a minha formação à época foram 4 meses, uma formação relâmpago, porque o efetivo da Polícia Militar no Ceará nesse ano já estava em déficit, por conta de uma greve que houve em 97, então precisava formar emergentemente mais de 1.000 homens. Então eu participei dessa formação. Certo. Então continue o seu raciocínio, por favor. Em 1998 eu fui agraciado porque eu consegui trabalhar com pessoas experientes, pessoas honestas, que me indicavam qual caminho eu poderia trilhar dentro da corporação. Existe em cada participação da sua vida caminhos que você pode tomar. Sim. Então, eu tive essa experiência de chegar em um veículo policial para fazer uma blitz, numa churrascaria, num ambiente mais periférico, chamadas serestas antigamente, e ali era espontâneo que o cantor, o apresentador, o dono do ambiente já mandasse parar o som, automaticamente as pessoas já paravam de conversar, se houvesse alguém ali fazendo uso de um cigarro, né, já apagava o cigarro, porque ali estava a presença do Estado, o Estado como fiscalizador. Então, nós desempenhávamos ali o nosso trabalho a contento, de uma forma respeitosa, verificava a documentação do ambiente que proporcionava ali aquele evento, das pessoas, e íamos embora. Ao dobrar, eu digo isso, que são palavras dos mais antigos. Olha, quando nós dobrarmos a esquina, é que o som vai voltar a funcionar. E era desse jeito. E resolvia. E era feito. A polícia ela não era tão preparada intelectualmente, mas ela era ostensiva. Então, a presença da polícia ela era marcante. As pessoas sabiam que poderiam contar com a presença da polícia. Eu posso te passar de vivência também. Eu fui integrante do Ronda do Quarteirão. Lógico que antes eu participava do policiamento ordinário, que era o policiamento mais específico da época. E a tentativa do Ronda do Quarteirão foi boa, durou por pouco. Infelizmente, a sociedade não estava preparada para receber uma polícia à altura. Uma polícia educada, uma polícia que se aproximava dos problemas da sociedade. Eu posso te exemplificar que eu tenho conhecimento de causa de pessoas que, durante a madrugada, estavam em picos da sua depressão, de ansiedade, e estavam ali a tentar o suicídio e ligavam para o telefone da viatura
e conversavam com o policial, que era o comandante responsável, e ali elas dessintonizavam essa necessidade de pôr fim à vida. Vou te citar outro exemplo. Nós recebíamos ligações de pessoas que estavam com a sua pia entupida, o serviço do bombeiro E ligavam hidráulico. para a polícia. E ligavam para a polícia. Ou para Mas perguntar... em que medida que isso acaba descontinuando um projeto que tinha em sua intenção maior aproximar? Isso me chama, isso para mim significa proximidade. Isso, mas a proximidade, ela retira, em tese, o respeito e o temor. Algumas camadas da sociedade, elas têm que temer, né? É o princípio de Maquiavel. Melhor ser respeitado ou ser temido. Então, quando a polícia tentou se aproximar, que ficou de fato, é possível ligar para a viatura e a viatura chegar em 2, 3 minutos, fragilizou aquela presença ostensiva do Estado. Se via mais o policial como alguém do convívio comum em sociedade. Então, na sua teoria, a sua opinião é de que essa proximidade, essa polícia baseada na cortesia, matou a função da polícia para a sociedade. A sociedade não queria aquilo. Isso, não. A sociedade quer uma proximidade, mas ela quer atividade fim. O que é atividade fim? É o raio. Seja ostensivo e preventivo, diminui o índice de criminalidade. A década de 98 ainda, de 90, migrando para os anos 2000, eu lembro que os comandantes que eu tive, eles se preocupavam com nós que trabalhávamos em viaturas, de ao fim do serviço, do turno, nós repassássemos que seria um turno sem alteração. Como é que está o bairro Bom Jardim? Olha, sem alteração. Ah, graças a Deus, se não teve alteração. Como é que está o bairro... Esse era um objetivo almejado todo dia. Isso. Hoje, é antagônico. Hoje, o policial que diz que a sua área de atuação foi sem alteração é porque ele não trabalhou. Porque a justificativa hoje é que se deva prender, desarmar, flagrar, conduzir e encarcerar. É a política de hoje. Entendeu? A polícia perdeu o seu papel social e o papel constitucional. Ela, além de ser uma polícia ostensiva preventiva, ela é uma polícia resolutiva. Ela tem que resolver o crime. O policial hoje, quando chega na ponta, ele tem que ser o promotor, o juiz, o delegado, em fração de segundos, decidir pela liberdade de uma pessoa. E não pode errar de jeito nenhum, que a sociedade condena imediatamente. Exato. Por quê? Ele está ali para sempre acertar. Enquanto ele está acertando, ele não tem visibilidade, porque ele está fazendo ali a sua obrigação. Mas um risco de erro é motivo para uma mídia nacional, uma exploração. Programas policiais mais ajudam ou mais atrapalham? Mais atrapalham. Nós temos aí 14 horas, em média, de invasão de notícias, a meu ver, recheadas de exagero, que elevam a cultura da violência. Nós temos... Salvo engano, é o estado do Brasil que mais tem horas, né? Mais tem horas em programa policial. Bom, você falou em respeito da polícia, mas no comecinho usou a palavra ostensivo. A violência, me perdoe, a violência vende. Pois não. Sim, sim. Se ela estiver vendendo e estiver tendo um lucro, não sei de quem... A irresponsabilidade social é terceiro ou quarto plano. Eu conheço isso. Onde é que a ostensividade vira violência? Até onde levar o ostensivo como respeito àquela instituição, mas não passa para a categoria violência? Onde é que está a mágica? Onde é que está o... É assim, nós aqui no Ceará temos um efetivo de polícia militar, acredito que hoje, de mais de 22 mil homens. Se nós cotejarmos os erros que aparecem na mídia, que são pontuais, e se formos proporcionalizar com os acertos, a quantidade de ocorrências atendidas, de prisões realizadas, de pessoas que têm uma má conduta social, que são isoladas, né, que são retiradas do convívio, elas são mínimas. Claro que o erro deve haver em todo grupo, toda instituição, toda camada, toda profissão vai ter um mau profissional, mas isso não é regra. São situações pontuais de uma subcultura que se desenvolve. Infelizmente, a violência é um fator social, tanto dentro da PM como fora da PM, como fazendo a pessoa lá da raizinha da sociedade como vítima. Isso aí nós não temos como fugir. É um dado realizado, mas em menor monta, em menor escala, em menor apontamento. Mas eu vou insistir. Onde está a diferença, ou qual o último passo da ostensividade para não virar violência? Eu acredito que o controle do psicológico. O policial deve estar preparado para atender aquela pessoa que está em crise de pânico, que está surto psicótico, que não tem mais o pacto social, que não soube nem o que é isso. Às vezes o policial vai atender uma ocorrência
E como é que você vai interagir com pessoas que nem socializadas foram, que não tiveram acesso ao mínimo do que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como é que você vai interagir com uma pessoa dessa? Essa pessoa da ponta te vê como inimigo, porque na subcultura desenvolvida por ela, na favela, na periferia, ela não teve acesso. Ele é o inimigo, ele é o opressor, ele é uma figura que vai te eliminar. Então, existe um ponto também de não se confundir, às vezes, a violência arbitrária praticada com a força necessária. Às vezes, assim, o policial vai atuar e ele vai progredindo na atuação da sua força, e hoje é muito fácil fazer uma filmagem, editar, não ter o antes, o meio e só ter o depois, e jogar na mídia e dizer que ali é uma violência policial. E é muito difícil para o policial que é filmado assim mostrar para as pessoas que ele não é o culpado. Exato. Você vê hoje que algumas situações de ocorrência já tem um dos policiais que tem a função de filmar todo aquele atendimento, para que preventivamente. Preventivamente, para que aquelas pessoas que estão fazendo a filmagem não possam cotejar de forma maliciosa. As viaturas todas têm câmera? Não, eu digo é uma iniciativa de sobrevivência do policial, não seria assim um mandamos institucional. Você vai abordar, você vai dirigir e você vai filmar, não é isso. Até no Ronda do Quarteirão nós tínhamos a situação das viaturas serem equipadas com câmera, uma câmera que tinha uma visão não multifocal, mas unitária de uma posição, e às vezes não dava para fazer a defesa plena de um policial, porque a violência, até contra o policial, acontecia de forma a fugir das câmeras. Nós não tínhamos essa acessibilidade à internet, de pronto, né? Claro, alguém filmava e colocava na internet dias depois. Um assunto que tem gerado muita polêmica, muita incompreensão, muita intolerância, que é o direitos humanos, né? Esse termo direitos humanos. O policial tem, na sua formação, tem de uma forma geral, a noção do que é o direito humano e as condições intelectuais necessárias para respeitar isso? Eu posso te falar por experiência própria e por experiência de vivência. Eu não tive, infelizmente. Eu fui preparado para um outro cenário. Eu não fui preparado para interagir. Eu fui preparado para dar o resultado. Vá lá e resolva. Vá lá e vença. Hoje tem, sim, no currículo da formação do policial, hoje a nossa Academia de Segurança Pública. Todavia, a meu ver, discordo da quantidade de horas. Deveria ser mais implementada, porque são os direitos mais básicos de qualquer ser humano. Se confunde, se tem aquele metodológico basilar de que direitos humanos é para humanos direitos, quando na verdade isso não existe. É uma frase bonitinha, fácil de vender, mas não é isso. É como o bandido bom é o bandido morto. Outra falácia. Exato. Desmilitarização, mais ajuda ou mais atrapalha? A meu ver, o problema... Que é uma discussão que morreu, né? Assim, não se toca mais nisso. Nós temos uma PEC, a 53, se não me engano, de 2013. Eu não posso conjecturar aqui de forma precisa. Eu acredito que não seria na desmilitarização. Até porque, assim, as pessoas confundem que desmilitarizar é tirar a polícia da forma ostensiva. Não existe polícia sem ser ostensiva. Não há. Não há. Mesmo que se possa desmilitarizar, a polícia tem que ter uma farda, ela tem que ter uma presença, ela tem que ter uma marca, ela tem que ter um sinal. Nós podemos aí ver países em que não há a implantação do militarismo, todavia ela tem uma presença significativa aos mandamos do mundo militar. Estados Unidos tem a figura do sargento, tem a figura do capitão, embora não seja uma polícia militar. E lá nós temos os casos de violência. Foi aqui notório, acho que no começo do ano passado, o caso daquela pessoa que foi morta por aquele policial que ajoelhou no pescoço dela. Então, eu acredito que não é esse mecanismo. A falha não está aí. A violência policial existe, sempre vai existir, às vezes ela é motivada, às vezes ela é inclinada por conta do estresse do policial, que está ali submetido a 12, 14 horas de intenso trabalho. A sua folga, ele não tem como estar com a família porque ele tem a necessidade premente de complementar a sua renda, porque o ganho do policial a nível de Brasil, Norte e Nordeste é vergonhoso. Quando se diz, eu estou dando a minha vida por você, por esse dinheiro, é por amor à vida, porque não tem como a pessoa oferecer a sua vida em troca de algum valor. O policial que trabalha hoje, e eu acredito que diminuiu muito, né? Existem os policiais intelectuais e os vocacionados.
Antes a corporação, ela interessava para os vocacionados. Eu quero ser policial porque é meu sonho de criança. Hoje é dividido meio a meio, posso dizer, dos intelectuais que querem passar num concurso público, ter um pouco de estabilidade, para que essa estabilidade o eleve a outro cargo público. Daí ele vai Isso, ele vai pular para outro, migrando. não vai ficar Ali lá. é um trampolim. Então, ele não é vocacionado. Então, dificilmente ele vai desempenhar o mistério policial com a vocação. Ele vai por imposição. A imposição da sua chefia, da sua hierarquia, da disciplina militar. E, às vezes, ele sofre, porque ele não foi formado, ele não aceitou a formação, até foi formado, mas não aceitou a formação. E a formação militar, ela é assim, olha, eu não te chamei, não fui te buscar, vieste porque quiseste. Então, ela tem regramentos, ela tem uma hierarquia própria. Ela tem uma engrenagem que funciona perfeitamente para conter, não para reprimir. E é o que se diz hoje. Não, a polícia ela é violenta porque ela é militarizada. Não tem muito a ver, não. Quais as violências que o policial e a policial mais sofrem? Eles sofrem porque têm que morar numa área de risco. Eu tive, em meu tempo, a possibilidade de andar de ônibus, de coletivo, fardado e às vezes desarmado, e ter o mesmo respeito que hoje um policial do raio tem. Eu tive essa benesse, eu tive essa oportunidade. E hoje o policial tem que colocar a sua fardinha dentro da mochila para ir no seu transporte ou para ir no transporte para o quartel, e lá ele se trajar de braço armado do Estado, terminar o seu horário de trabalho e voltar para o seu familiar, descansar ali 4 ou 5 horas e ir para o outro emprego, que isso é uma realidade. É ilegal, mas é uma realidade aceitável para o complemento de renda. A violência que ele sofre está aí, porque ele quer pagar um bom colégio para o filho, ele quer migrar de uma área mais periférica que ele resida para uma área melhor, que ele tenha mais segurança, ele quer pagar um plano de saúde para sua esposa, para o seu filho, que ele não quer depender do poder público para ter saúde, e daí ele sofre. Daí ele tem picos de ansiedade, daí ele vai para o atendimento de uma ocorrência sem saber a natureza da ocorrência quando ele chegar, ele não sabe como vai se desenvolver o antes, durante ou depois, ele está ali, já desce, já chega e já é cobrado, e ele tem que acertar em milésimos de segundos. Então, quando se pega o erro policial para se fazer um comentário futebolístico, bem comparando, ele está aqui sentado, ele poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, é muito fácil. Mas ali no cenário, no teatro operacional, em que ele tem milésimos de segundo para decidir, e ele sabe que ele tem que sair de casa vivo e voltar vivo, ele não vai contar pipoca. Ele vai fazer o uso do instrumento que ele tem, ainda que seja de modo letal, porque ele quer se preservar vivo, quer se defender dessa prática vivo. É melhor errar, se sujeitar a um erro, do que não voltar para casa. Verdade. Aquele jargão de ser carregado por 4 e ser julgado por 7. O que é que você prefere? Forte, viu? Essa comparação. O que representa para uma corporação, eu estou falando Brasil, ter um presidente da República militar? Eu acredito que energiza o ímpeto do policial que está na ponta, porque o nosso chefe atual, ele promete aumentar a guarida jurídica do policial, ele apoia as corporações militares, ele fez hoje, faz, eu não estou falando de dialeto, ele traz uma visibilidade para o militar, tanto da União como dos estados. Então, eu acho que isso motiva grande parte da tropa, porque são pessoas que são esquecidas, são cobradas e são esquecidas, são cobradas e são esquecidas, são cobradas e são esquecidas. Como é que um policial é vítima do próprio excesso? Porque ele se transmuta para o herói justiceiro. É um grande erro. É um grande erro. De forma assodada, de forma não pensada. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou aqui atuando em um bairro X e eu prendo uma pessoa, né? Cerceio a liberdade, nos requisitos legais, e sempre a vejo em liberdade. Aí eu penso, que judiciário é esse? Que eu prendi esse rapaz semana passada com uma arma, e ele já tinha um histórico de ter praticado homicídio e crimes violentos, e é a terceira vez que eu estou a prendê-lo. Até que um dia alguém mais próximo do policial, ou família, é vítima deste. Aí sim, aí nasce em tese a necessidade de um justiçamento. É correto? Claro que não, é reprovável, de toda altura.
Nós não podemos aceitar que o Estado, enquanto limitador de condutas, possa coadunar com a conduta contrária à moralidade e à legalidade. Mas existe. Mas isso acontece. É aquela coisa de fazer a limpeza. Então a justiça não vai dar jeito? Enquanto todo o sistema não funciona, eu vou funcionar hoje. Eu vou ser o seu juiz, eu vou ser o seu advogado, eu vou ser o seu promotor e eu vou resolver esse problema hoje. Aí entra nessa equação um ator chamado corregedoria. Isso. Que E é, hoje nós temos... que é amor e ódio com todo mundo. Amor e ódio com a corporação, amor e ódio com os policiais, com a sociedade. E ninguém entende, ninguém compreende, mas sabe que tem que ter. Enfim, como é que você enxerga isso? Eu acredito que os mecanismos de controle eles devem haver mesmo. Nós temos que prezar por alguém que controle. O Ministério Público controla a atividade policial, assim como hoje a nomenclatura mudou, não é mais corregedoria no Ceará, é controladoria. Controladoria. Que tem a mesma função. Ela é um órgão muito presente nas ações policiais. Os policiais, eu não vou dizer que temem, mas não querem ser submetidos a procedimentos investigativos. É presente, mas é moderna? Ela se modernizou nas abordagens, se modernizou nos... Não sei se julgamento é a palavra correta, mas ela se modernizou na forma como ela trata o profissional? Ou mudou o nome, mas não mudou as condutas? Eu acredito que tem muito a ser mudado ainda, a nível institucional. Uma coisa é você me fiscalizar, outra coisa é você me oprimir. Existem ainda condutas da controladoria em geral, não pode especificar pessoas, eu digo a nível institucional, que proporcionam a insegurança no policial que está na ponta, que quer de fato defender a sociedade com a própria vida, mas teme de ser processado de modo errôneo ou desnecessário e se submeter aos ditames legais, a ser afastado da atividade policial que faça-o perder gratificações, a ter a sua liberdade cerceada, entendeu? Existe suporte para a sanidade mental desse Não, existe o serviço. Existe lá o psiquiatra, o psicólogo, mas, a meu ver, o policial hoje que participa de uma operação em que há letalidade, em que há intervenção, né, ele deveria ser afastado para que um profissional da área, um psiquiatra, um psicólogo, possa atestar que, de fato, ele está pronto para voltar à atividade fim da Polícia Militar, que é rua. A gente sabe, Cícero, que o Brasil está mudando muito e muito rapidamente, sociedade, até pela questão da digitalização, mas, enfim, há uma mudança muito intensa e muito perigosa. 2020, eu imagino que seja o ano de uma tensão, 2022, perdão, o ano de uma tensão crescente e talvez inédita no Mais nosso... polarizada. Mais polarizada, mais agressiva, mais perigosa. Como é que você acha que a Polícia Militar vai se portar diante de uma eleição importantíssima, conflagrada, perigosa, violenta? Como é que você acha que ela vai se portar? A meu ver, o policial ele não pode ser tratado como robótico. Ele não é um robô programado para sempre acertar. Ele é um ser humano que tem as suas emoções, às vezes afloradas, às vezes guardadas. Nós teremos um cenário muito difícil e devemos ter por parte dos governos, das instituições, um preparo, né, previamente, para que aquele policial que esteja lá na ponta sabe que vai encontrar o problema da polarização e que ele não pode ser partidarista. O policial, enquanto razão da função, ele é apartidário. Sim. Ele não vai levantar nenhuma bandeira. Então nós já temos sim, como sociedade, essa preocupação, porque será um marco histórico essa nova transição aí do Executivo Nacional. Então a Polícia Militar terá diversos problemas nesse quesito. Mas hoje não está preparado para isso. Você conhece alguma corporação que esteja preparando? Eu costumo dizer que uma das polícias, eu não a conheci em loco, eu conheço a PM de São Paulo, a PM do Rio, a PM do Rio Grande do Norte, mas em loco eu tenho o desejo de conhecer a PM de Minas, que, a meu ver, é a polícia mais antiga do nosso país, a primeira polícia militar, seguida de Pernambuco, mais preparada, porque eu acredito que a chefia, né, os oficiais, o oficialato da instituição, eles trabalham com gestão. As polícias, como serviço público, elas são empresas também. Como empresas devem ter a sua estrutura de gestão. E hoje, a meu ver, aqui na PM do Ceará, falta gestão.
Não é só com comando que se constrói, é comando e gestão. Comando e gestão, porque você está trabalhando com pessoas que têm os seus problemas, as suas necessidades e as suas adequações. Eu acredito que a PM de Minas Gerais é espelho para todo o Brasil, até pelos seus índices. Nos últimos anos foi muito comum a chegada ao poder, Senado, Câmara, Câmara Estadual, Federal, enfim. Não estou nem falando da Presidência da República. Sim. Mas representantes das corporações aos cargos de legislativo, com os discursos de que tudo era um absurdo também. E etc, etc. Efetivamente, o que esses parlamentares conseguiram de mudança que beneficiasse o policial, mas não apenas pelo policial, que beneficiasse o trabalho policial e se refletisse na sociedade? Os policiais militares e civis, por um bom tempo, eles foram muito calados. Né? Eles foram vítimas de mordaças. E nasceu a necessidade de representatividade. E os que estão aí exercendo seus cargos, até no Executivo nós temos prefeito, que é advindo da atividade policial, eles estão, de fato, contribuindo com uma mudança significativa, com direitos que o policial militar e o policial civil não alcançavam enquanto gama, a sua família, a sua parentela enquanto sociedade. Então essa necessidade ela continua sendo emergente, ela vai ser repetitiva. Acredito que os militares continuarão a conquistar esses espaços no Legislativo e no Executivo. Tá, então o que eu retiro da sua fala é que o que mudou foi voz. Voz e vez. E o que não é pouco, eu sei disso. Mas voz e vez me parece que, embora legítimo, embora não há julgamento de valor no que eu digo, mas voz e vez tem a ver com o profissional da segurança. Exato. Eu queria ver se alguma mudança ocorreu de forma a lhe dar mais estrutura, não você porque você é ex-policial, mas desse mais estrutura, não estou falando efetivamente físico, Entendi. A arma, o carro, mas algo que pudesse refletir no trabalho. Houve isso? Houve ganho? Nós tínhamos uma necessidade e houve essa transição entre 2014 e 2015, quando se discutia a lei de promoções dos militares do Estado. Essa é uma efetividade. E isso, hoje, o policial, o soldado, ele passa 7 anos na carreira e ele é promovido a cabo, se ele tiver os requisitos. Né? Porque antes podia começar e terminar a carreira. 22 anos. Eu te digo que eu saí a pedido com 16 anos de efetivo serviço e hoje o profissional que tem 16 anos de efetivo serviço, ele está na linha de ser promovido a suboficial, a subtenente, já migrando o oficialato da PM. Ainda assim eu acho muito tempo, 16 anos. Muito tempo, mas muito assim, tempo. ao que é 30 anos ao tempo que eu ingressei era o suficiente para você ir para a reserva remunerada como terceiro sargento. E olha, um profissional esperar 30 anos para alguma progressão... 2 promoções. É um absurdo. Hoje nós temos essa transição que trouxe, assim, um conforto deveras, eu digo, a nível de status profissional, da motivação do policial, né, que passou de ser subordinado em último grau, a ter a oportunidade de comandar, de opinar, de participar da gestão do quartel a que ele pertence. Nós tivemos esse marco. Qual uma próxima vitória desejada? Eu acredito que mais reconhecimento. Em qual sentido? A vanguarda jurídica. Não temos Estado no Brasil em que a sua procuradoria forneça o serviço jurídico para o policial. O policial tem que pagar pelo seu advogado? Ele tem que pagar. Isso é um absurdo. Existe hoje essa necessidade. Aos olhos do leigo, um convênio com a universidade para dar esse tipo de suporte com os estudantes do último semestre de Direito, isso aos olhos do leigo parece simples. E por que não é feito? Nós temos hoje, o que eu te digo que seria uma obrigação estatal, de te colocar na ponta e te lançar como representante. Eu sou o Estado, te avoquei, vai lá e me representa bem, mas se tu precisares de mim, de uma vanguarda, te vira. Nós temos aí as associações que desempenham esse papel hoje em Fortaleza, a nível de Ceará, acho que são 8, salvo engano 9, que tem. Iniciativa das associações. Das associações. E o Estado, de alguma forma, ajuda a associação? Não ajuda. É a organização delas em si. Eles se mantêm distantes porque é momento de politizar. Né? Querendo ou não, nós vivemos em sociedade, a política é necessária, a conversa, o diálogo é necessário e eles se mantêm distantes.
Política todo ser humano faz, Exato. tem que fazer, é justo, é legítimo. Agora tem que olhar ali o diferencial, o que é a má política, o que é a boa política e quem julga, né? Exatamente. Porque às vezes a má política é para ser julgada pelo eleitor e não por algum órgão. Cícero, eu agradeço demais a sua participação. Se você quiser 30 segundos ali numa participação final, um recado final, aquela ali é a sua câmera, você fica à vontade. Só agradecer o convite, dizer que estamos abertos a, se tivermos outras oportunidades, a trazer, elencar outros temas. Dizer que hoje eu mais aprendi do que te participei alguma coisa da minha vivência. Nós tivemos aqui alguns minutos de um diálogo muito proveitoso, necessário para o esclarecimento social, dizer que a Polícia Militar é o braço armado do Estado, mas ela é amiga da sociedade. Ela erra, mas é pontual. Não há como não errar em um universo desse, né, de 20 mil homens que estão aí na emergência de proporcionar a segurança pública, que não recebem condições dignas para isso. Eu acho que o grande desafio dessa sociedade e dessa relação que começa a ficar tão conflituosa quanto outras, Tensa. que a sociedade, as suas forças armadas, policiais, etc., é exercitar a nossa capacidade de ouvir. Exato. A gente está buscando muitas soluções em muitos lugares, mas uma delas seria ouvir, Exato. ao invés de concluir com tão poucos elementos, né? Exato. Só finalizando, quero dizer a você, participe da nossa sociedade, que confie na sua polícia militar, na sua polícia civil, no Corpo de Bombeiros, porque são de fato heróis. Abdicam do direito que têm da liberdade de vida para nos proporcionar isso aqui, esse momento. Essa paz, essa tranquilidade, ainda que de forma diminuta. Cícero, imensamente agradecido com a sua participação, agradeço você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda para você. Muito obrigado pela boa companhia e até a semana que vem. Tchau.